Boa tarde a todos. Eu sou o Davidson Rocha, professor de matemática, formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estarei com vocês nas aulas de matemática, certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para facilitar aqui para vocês a visualização do conteúdo. Nessa primeira aula eu vou estar falando sobre razões trigonométricas. É um assunto aí que é bem tranquilo, do meu ponto de vista, mas ele é muito importante para diversos outros assuntos. Então, eu vou gravar ele como primeira aula para que vocês tenham base para diversos outros assuntos que eu estarei tratando. Então, caso vocês tenham dúvida sobre seno, cosseno e tangente, vocês voltem na primeira aula, assistam o vídeo de novo, ficará aí gravado para vocês. Vamos lá. Relembrando as razões trigonométricas. Então, nossa imagem aí, nós temos um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que possui 90 graus. De frente para o ângulo reto, existe um lado do triângulo que é conhecido, e o nome dele é hipotenusa, como nós podemos ver na figura. Os outros dois lados do triângulo são chamados de cateto. Quais catetos? Se eu chamo um outro ângulo de ângulo A, eu sei que um dos lados do cateto, que vai ser o de frente para o ângulo A, ele é chamado de cateto oposto. E o último lado do triângulo, ele é chamado de cateto adjacente. A adjacente ele vem de estar ao lado, certo? Então, recapitulando, nós temos um triângulo retângulo, um ângulo reto. O lado maior do triângulo retângulo, ele fica de frente para o ângulo reto e é chamado de hipotenusa. Se eu escolho um outro ângulo A dentro do triângulo, eu tenho que o lado oposto a esse ângulo A, ele é chamado de cateto oposto. E o lado que está literalmente, né, ao lado do ângulo A, ele é chamado de cateto adjacente. Então, essas são as nossas razões trigonométricas. Então, eu tenho o seguinte, seno de A. Como que eu calculo o seno de A? O seno de A, ele é dado pela razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa, ou seja, seno de A é igual a cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. O cosseno de A. O cosseno de A ele é calculado pelo seu cateto adjacente, então cateto adjacente, dividido pela sua hipotenusa. E a tangente de A, ela é dada pelo cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Observação. Podemos escrever a tangente em função do seno e do cosseno. Como assim, professor? A tangente, nós vimos aqui que ela é dada pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora, se eu pegar esse numerador aqui, ó, numerador é o que está em cima da fração e denominador é o que está embaixo. Se eu pegar esse numerador aqui e dividir pela hipotenusa, professor, eu posso fazer isso? Pode, desde que você faça o mesmo embaixo. Então, eu dividi em cima pela hipotenusa, dividi embaixo pela hipotenusa. Quando eu faço isso, eu não altero a minha fração. Em consequência disso, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas quem que é o cateto oposto sobre hipotenusa? Aqui, ó, é o seno. E quem que é o cateto adjacente sobre hipotenusa?
é o cosseno. Em consequência disso, eu posso escrever a tangente como seno de A sobre cosseno de A. Professor, por que isso me facilita? Vocês vão ver que quando nós formos calcular seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, como por exemplo, o ângulo de 45 graus, essa formulazinha aqui vai ser muito mais fácil do que calcular o cateto oposto sobre o adjacente, certo? Então a aula de hoje fica por aqui, é um vídeo bem curto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a coordenação que eu estarei à disposição. Valeu, galera!